Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português e nós estamos trabalhando o módulo de português do Enem. Hoje a gente vai trabalhar o uso da crase e é a aula número 1. E vou dizer para vocês que já vem mais 2 aulas aí, tá? Então se você está assistindo a 1, dá uma olhadinha depois a continuação das nossas aulas, né? A 2 e a 3, no nosso menu aqui onde ficam as nossas aulas e você provavelmente vai encontrar elas. É muito importante que você assista todas, ok? Bom, uso da crase. Gente, vamos desmistificar essa coisa de crase? Vamos aprender? Eu tô doida para ensinar para vocês e eu acho que tem uma chance muito grande de vocês entenderem. Eu espero que a minha aula seja boa o suficiente para isso. Mas eu considero a crase uma coisa simples, tá? Não precisa de decoreba, a gente só precisa entender como a crase se forma. E aí, gente, vai ser tudo maravilha, vai ser muito fácil pra gente. Beleza? Vamos lá? Bom, começando do início, a gente vai perceber que, olha, a crase é de origem grega, né? Uma palavra de origem grega, essa palavra crase, que significa fusão, mistura, né? Isso daqui é muito importante pra gente, entender essa fusão, essa mistura. Na língua portuguesa é o nome que se dá à junção de 2 vogais idênticas, tá? E nesse caso, gente, é apenas o A mais o A, que fazem o A craseado. No português vai ser apenas o A, tá? Não pensem que tem outra sílaba, outra vogal, né? Outra letra que se junte. Não, é só a vogal A, ok? Olha só, nós temos até um exemplo aqui, ó, que se dá a junção. Estão vendo? Eu usei uma crase aqui para escrever o texto. Por que eu usei essa crase? Porque a gente tem um verbo aqui, ó, o verbo dar. Quem dá alguma coisa a alguém. Então, aqui, ó, dá a junção, né? Olha, então dá a junção, mas, né, toda palavrinha ela tem um artigo aqui, ó, que ele tá subentendido, né? Junção é um substantivo feminino, então tem o a. Então a gente vai juntar com o a de junção, o a do verbo, né, preposição, mais o a da junção, vai fazer essa crasezinha aqui, ó. Né? Vamos explicar melhor. Eu só quis aproveitar o exemplo, né? Bom, é de grande importância a crase da preposição a, né? Então, gente, junção de a mais a. Não se esqueçam disso. A crase sempre vai significar isso. Junção de um a, que é um a preposição do verbo ou de algumas outras exemplos que a gente vai ver, e o a do artigo feminino. Por isso que a gente sempre fala, crase, a gente vai usar com palavra feminina, né? No caso, a gente tem um outro caso que você vai ver que é uma palavra que não é feminina, tá? Mas na maior parte das vezes, a gente vai usar com palavra feminina porque a gente precisa do artigo a. Se não tivesse artigo a aqui, né, subentendido, elíptico, num substantivo feminino, a gente não precisa usar a crase, simplesmente, simples assim. Vamos entender isso. Então, é de grande importância a crase da preposição a com o artigo feminino a, ou as, né? O pronome demonstrativo a, né, ou as. O a inicial dos pronomes, aquele aqui, ó. Esse é um dos casos aqui uma palavra é masculina, tá? Mas por quê? Ela tem um azinho no início, tá? Aquele, aqueles, aquelas, aquilo, tá? Ou o a do relativo, a qual, as quais. A gente vai explicar melhor, mas a crase, basicamente, ela se dá no português por causa desses motivos, tá? A junção da preposição a com o artigo feminino a, com o pronome demonstrativo a, com o a inicial dos pronomes aquele, aquela, aquilo e plurais, né? E com o a do a qual, as quais. Beleza? Beleza. Na escrita, utilizamos o acento grave,
para indicar a crase. O uso apropriado do acento grave depende da compreensão da fusão das duas vogais. Então, vamos lá. Na escrita, utilizamos o acento grave, que é aquele acentinho, né, virado ao contrário do agudo, para indicar a crase, ok? O uso apropriado do acento grave depende da compreensão da fusão das duas vogais, né? Você precisa compreender a junção do A mais A para entender como se forma o A, craseado. Vamos entender então. É fundamental também, para o entendimento da crase, dominar a regência dos verbos e nomes que exigem preposição a. Aprender a usar a crase, portanto, consiste em aprender a verificar a ocorrência simultânea de uma preposição e de um artigo ou pronome. Então é isso, gente. A crase nada mais é do que você precisa verificar se o verbo precisa de preposição, né? São perguntinhas que a gente vai fazer para o verbo, a gente vai perceber. Geralmente, né? São verbos que precisam de preposição, são quais? Os verbos transitivo indiretos. Então, a gente precisa saber regência, né? Que não é difícil de saber, né? E a gente precisa saber quais são os artigos e os pronomes, ok? Geralmente os artigos e os pronomes, os artigos e os pronomes que vão formar a crase precisam ser artigos e pronomes começados com a letra A, né? No português nós só temos crase com a letra A. Não tem com mais nenhuma outra palavra. Então, obrigatoriamente você vai ter que ter um A mais um outro A para formar a crase. Beleza. Observe. Vou à igreja, né? Aqui, ó, nós temos quem vai a algum lugar, não é verdade? Né? A regência do verbo é um verbo transitivo indireto. Quem vai a algum lugar. Então, sempre que você for falar sobre o verbo ir, né? Você vai ter uma preposição a. Por exemplo, você não fala onde você vai, você diz aonde você vai. Por quê? A gente tem o onde mais o a da preposição. Juntando isso, a gente tem o aonde, né? É a mesma coisa, só que aqui como são dois as, né? Porque a gente junta o a do verbo, né? Voar, mais a igreja, né? Por quê? Todo substantivo tem um artigo que ele está implícito ali. Por exemplo, a menina, a bola, a flor, a vaca, né? Mas a gente tem também o menino, o botijão de gás, o fogão, o ventilador, o teto, né? Todos os substantivos têm um artigo, a gente sabe disso. Só que a gente não precisa falar necessariamente esse artigo para saber que ele está ali. Ele está ali. Então, quando você diz vou à igreja, você tem que considerar a preposição do verbo ir, quem vai a, mais o pronome da igreja, ok? Então, a gente vai juntar, a gente vai unir essas duas coisas, formando o quê? Vou à igreja, com a crase. Olha aqui, no exemplo acima, temos a ocorrência da preposição a exigida pelo verbo ir a algum lugar. E a ocorrência do artigo a, que está determinando o substantivo feminino igreja. Então, olha, nada mais é do que a junção a mais a. Então, essa daí você já mata, gente. Verbo ir. Se você juntar o verbo ir em qualquer contração dele, fui, vou, irei, vai, foi, indo, né? Qualquer tempo verbal, o verbo ir, ele é um verbo transitivo indireto. Então, o verbo ir, você já sabe esse de cor. Toda vez que você falar vou à praia, vou
Assim como você diz vou ao cinema, né? Você tem que dizer vou à praia, é craseado, ok? Porque a gente tem obrigatoriamente a preposição do verbo mais o artigo, né? No caso, o artigo feminino. Palavra masculina não tem crase, tudo bem? Quando ocorre esse encontro das duas vogais e elas se unem, a união delas é indicada pelo acento grave. Observe outros exemplos. Conheço a aluna. Verbo transitivo direto, porque quem conhece, conhece alguém, certo? Aqui nós temos um A normal, que é o A do quê? Da aluna. É o artigo, né, do substantivo aluna. Mas como o verbo conhecer não pede uma preposição, nós não vamos ter crase. Agora, o de baixo. Refiro-me à aluna. Quem se refere, refere-se a alguém, né? Quem se refere, refere-se a alguém. Então, ele já tem esse a. Então, nós temos mais o a do artigo aluna. Nós temos o a do verbo mais o a de aluna, né? Que é a aluna. Por isso, nós teremos crase nessa frase. Refiro-me à aluna. Tudo bem? Porque aqui o refiro é um verbo transitivo indireto. No primeiro exemplo, o verbo é transitivo direto, conhecer algo ou alguém. Logo, não exige preposição e a crase não pode ocorrer. No segundo exemplo, o verbo é transitivo indireto. Refere-se, né? Referir-se a algo ou a alguém. Então, se a gente sabe a regência do verbo, né? A gente pode sempre perguntar para o verbo. Pergunte para o verbo, gente. O verbo não é uma pessoa, ele não vai te responder assim, né? Claramente, mas pergunte porque isso vai te ajudar a entender se o verbo é transitivo direto ou indireto, né? Quem se refere, refere-se a algo ou alguém. Portanto, nós temos aí uma preposição obrigatória, tá? E como o artigo é implícito em qualquer substantivo, se você juntar isso a um substantivo feminino, você vai ter a crase obrigatoriamente. No segundo exemplo, o verbo é transitivo indireto, né? Referir-se a algo ou alguém, que exige a preposição a. Portanto, a crase é possível, desde que o termo seguinte seja feminino e admita o artigo feminino a, ou um dos pronomes já especificados, né? Então, gente, crase é com palavra feminina, substantivo feminino. Gravem isso na cabeça de vocês, porque isso já é metade do caminho. Não existe crase diante de palavra masculina, simplesmente pelo fato de não se formar crase com outra vogal que não seja A. Nós precisamos de dois As. Vou repetir isso até o final da aula. A mais A igual a crasear. Há duas maneiras de verificar a existência do artigo feminino a ou as, ou de um pronome demonstrativo a, as, após uma preposição a. Vamos entender. É um truquezinho pra gente, né? Colocar um termo masculino no lugar do termo feminino que se está em dúvida e surgir, colocar um termo masculino no lugar do termo feminino que se está em dúvida. Se surgir a forma ao, ocorrerá a crase antes do termo feminino. Vamos entender. Isso é um truque, tá, gente? Ó, conheço o aluno. Conheço a aluna. Tranquilo, né? Aqui é a aluna. Conheço a aluna. Tranquilo. Agora, refiro-me ao aluno. Obrigatoriamente, refiro-me à aluna. Se você fizer o teste, substituir pelo masculino e der ao, gente, não tem erro. Se der ao, vai ser crase na versão feminina, ok? Trocar o termo regente acompanhado da preposição a por outro acompanhado de uma preposição diferente, para, em, de, por, sob, sobre. Se essas preposições não se contraírem com o artigo, ou seja, se não surgirem novas formas, na, da,
pela, não haverá crase. Por que isso, gente? Esses dois truques aqui são truques que servem para a gente encontrar a preposição do verbo, tá? Esses dois truques aqui se referem, esses dois macetes se referem à preposição do verbo, porque aí a gente entende que tem uma preposição ali. Às vezes você fez a pergunta pro verbo e não conseguiu a resposta mais correta, né? Resposta correta, mas não, só existe uma resposta correta no caso. Mas não conseguiu a resposta correta. Tá em dúvida? Tenta essa daqui também, né? Substitui pelo masculino ou faz esse outro teste aqui, ó. Por exemplo, penso na aula, né? Olha. Apaixonei-me pela aluna, né? Agora esses aqui, por exemplo. Cansei de brigar, começou a brigar, insiste em brigar, punido por brigar, optou por brigar. Tá vendo? Você não precisou mudar nada. Não teve mudança, né? Nada que precisou ser adequado. Agora, nesses dois casos, né? Quem pensa, pensa em, né? Aqui, a gente precisou fazer o verbo em mais a. O que isso significa? Que precisou dessa preposição, desse artigo feminino, né? Então, penso na aluna, significa que se você falar, significa que o verbo pensar, né, é um verbo que ele exige uma preposição, tá? Então, quem pensa, pensa em alguma coisa, tá? Então, penso, né, na aluna. Apaixonei-me. Quem se apaixona por ou pela, né? Aqui, ó, a gente tem o por mais a. Tá? Isso daqui é tudo pra gente ver se precisa, se tem um artigo feminino na frente, se precisa colocar a crase, ok? Atenção! Lembre-se de que não basta provar a existência da preposição a ou do artigo a. É preciso provar que existem os dois. Gente, não importa. Se tem um artigo feminino, o artigo feminino sempre vai ter na frente de um substantivo feminino. Isso daí é inevitável. Todo substantivo é regido por um artigo, né? Porque é assim que é, faz parte, né? Qualquer substantivo, a TV, né? Feminino, a televisão, a TV, o teto, o chão, o piso, o tênis, a blusa, tudo tem um artigo, mesmo que esteja subentendido. Então, não adianta você entender que tem um artigo ali, né? Mas o verbo não pede uma preposição. Você não vai meter uma crase ali à toa, tá? A crase, ela precisa ser como? Qual é a fórmula da crase? A mais a. Tá? Obrigatoriamente, gente, a mais a. Não tem erro. Evidentemente, se o termo regido não admitir a anteposição do artigo feminino, a, as, não haverá crase, né? Evidentemente, se o termo regido não admitir a anteposição do artigo feminino, não haverá crase. Veja os principais exemplos em que a crase não ocorre. Então, nós temos aqui exemplos para você entender quando ela não vai ocorrer. Ó, diante dos substantivos masculinos. Isso daqui, né, ó, velha sabido já. A gente já tá avisando aqui, ó. Crase não se coloca diante de substantivo masculino, tá? Não, jamais, never. Então, ó, andamos a cavalo, sem crase, porque aqui a gente tem um artigo o. Ok? Nem precisamos saber se o verbo não precisa. A gente viu um substantivo masculino, não tem, gente. Não tem. Eu não vou nem discutir aqui por que não tem, ó. Vamos a pé? Não. Passou camisa a ferro? Não. Fazer exercícios a lápis? Não. Compramos os móveis a prazo? Não. Assistimos a espetáculos magníficos? Não. Agora, se você assistiu à missa, por exemplo, né? Vamos colocar a missa, que foi a primeira palavra que veio na minha cabeça. A missa, aí sim. Yeah!
Porque o verbo assistir aqui, nesse sentido, né? Quem assiste, assiste a. Tem dois sentidos, na verdade, gente. O médico assiste o paciente, né? De assistência, dar assistência. Assiste é um verbo transitivo, direto e indireto. Depende do sentido dele. Então, assistir de dar assistência é transitivo direto. O médico assiste o paciente. Agora, assistir TV, por exemplo, é transitivo indireto. Assistir ao programa do jogo. Assistir à missa, tá? Assistir ao jogo de futebol, tá bom? E aí já olha, quando você fala o masculino, como é que já aparece, viu? Ao, né? Assistir ao jogo, né? Então, se tem o ao, vai ter a crase, ok? Diante de verbos no infinitivo, não temos, gente, não temos. A criança começou a falar, não vai ter crase. Ela não tem nada a dizer, também não. Estavam a correr pelo parque, também não. Estou disposto a ajudar. Continuamos a observar as plantas, também não. Voltamos a contemplar o céu, também não, tá? O verbo no infinitivo, gente, a gente vai ver que essa construção aqui, ela acontece muito, essa preposição a. Mas isso não significa que vai ter. Por quê? Verbo não tem artigo. Não tem. Verbo não é um substantivo que, né, tem o artigo o artigo a, dependendo se for masculino e feminino. Verbo é verbo. Verbo não tem artigo. A única coisa que tem artigo é substantivo. Então, não tem nem motivo, tá? Só que esse tipo de construção aqui, porque tem esse a, né? As pessoas confundem e vão cá e metem uma bela de uma crase aqui que não pode, tá errada. Na escrita, na fala a gente nem vê crase, né? Mas na escrita, gente, tá errado, tá? Então, olha só. E verbo infinitivo? Você vai perguntar, o que é verbo infinitivo mesmo? É o verbo na sua forma fixa, na sua forma original, né? Verbo falar, verbo dizer, verbo correr, verbo ajudar, verbo observar, verbo contemplar, né? É aquele verbo como ele aparece lá, verbo ser. Eu, tu, ele, nós, né? Eu sou, ele é. Aí a gente vai conjugar. O infinitivo é a forma original do verbo, tá? É como ele aparece originalmente pra gente. Observação. Aí, ó, como os verbos não admitem artigos, constatamos que o a dos exemplos acima é apenas a preposição. Logo, não ocorrerá crase. Por quê? Você já sabe dizer. Porque a crase é a mais a. Se não tem a dobra do a, não tem crase. Diante da maioria dos pronomes e das expressões de tratamento, com exceção das formas senhora, senhorita e dona. Então, olha, não vai aparecer crase diante da maioria dos pronomes e da expressão de tratamento. Vamos ver. Olha, diga a ela que não estarei em casa amanhã, né? Não vai ter crase. Por quê? Ela é só um pronome, gente. Ela não tem artigo. E para fazer crase a gente precisa do quê? A mais a. Entreguei a todos os documentos necessários. Isso aqui, obviamente, não, gente. Por quê? Todos é palavra masculina. E também não tem artigo. Porque a gente precisa do quê? A mais a. Ele fez referência a Vossa Excelência. Também não tem. Porque, olha, Vossa Excelência é um pronome de tratamento. Pronome de tratamento não tem artigo, né? E o que a gente precisa? A mais a. Peço a Vossa Senhoria que aguarde mais alguns minutos. Não vai ter. Mostrarei a vocês. Não, gente, nem a você, nem a vocês, nem a vós me ser, nem AVC, tá? AVC. Cacofonia aqui. Gente, não tem, tá? Com exceção, né, do senhora, senhorita, né? Os poucos casos em que ocorre diante de pronomes podem ser identificados pelo método explicado anteriormente. Troque a palavra feminina por uma masculina.
caso a nova construção surgir a forma ao, ocorrerá a crase. Por exemplo, refiro-me à mesma pessoa, né? Refiro-me ao mesmo indivíduo. Tá? Então aqui no caso do mesma, a gente vai ter, ó, a mesma pessoa. Mas aqui, ó, porque a gente tem um verbo que pede a preposição, porque crase é a mais a. Então a gente junta a crase do refiro-me a e a mesma. Ok. Informei o ocorrido à senhora, tá? Aqui a senhora a gente vai ter, é um dos poucos pronomes que a gente vai ter, tá? Porque se a gente trocasse por informei ao senhor, a gente teria também. Peça a própria Cláudia para sair mais cedo, né? Também vamos ter, porque ó, se falássemos peça ao próprio Cláudio para sair mais cedo, nós teríamos o ao. Ok. Diante de numerais cardinais, não teremos, gente. Cardinais é aquele 1, 2, 3, 4, 5, né? Ordinais é aquele primeiro, segundo, cardinais. Chegou a 200 o número de feridos. Não temos. Daqui a uma semana começa o campeonato. Começa o campeonato. Daqui a uma semana começa o campeonato. Não temos. Tenho que responder a 30 questões. Não. Devo obediência a 3 pessoas no trabalho. Também não, tá? E olha só, e obediência, até coloquei aqui esse verbo, porque obedecer, né, é um verbo transitivo indireto. Mesmo que a gente use o termo substantivado aqui, né, substantivado, que é o substantivo à obediência, quem deve obediência, né, como a gente tem um verbo aqui, ó, quem deve obediência a. Se a gente colocasse uma pessoa aqui, uma mulher, por exemplo, devo obediência a professora. Aqui a gente teria a crase, devo obediência à professora. Tudo bem? Bom, é isso, a gente fica por aqui. Aguarde as próximas aulas que nós continuaremos o tema, ok? Obrigada.